João capítulo 8, versículo 44. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Os servos do Criador têm que se desviar desses cristãos. Não pode fazer amizade com os cristãos, porque os cristãos não servem ao Criador. Aqui, o Filho do Criador falou que os judeus tinham por pai era o diabo. Eles pensavam que era o Criador, que era pai deles. Mas o ungido disse que o diabo era o pai deles. Então, com isso eu já entendo também claramente que os servos do Criador têm que se desviar desses cristãos, têm que se separar deles. Porque esses cristãos, eles estão também do mesmo jeito que os judeus. Eles falam que o Criador é pai deles. Mas, na verdade, o pai deles é o diabo, porque eles não obedecem ao Criador. Esses cristãos, eles ficam falando em se congregar, em estar junto com os irmãos. Eles dão ênfase a isso aí, a estar junto com os irmãos, se congregar. Porém, se a pessoa analisar pela razão, os servos do Criador têm que se separar deles. Porque a Escritura é clara, o falso crente, ou seja, os falsos crentes são filhos de Satanás. Aí só porque esses cristãos dão ênfase a se congregar, se o servo do Criador se congregar, se misturar com eles, já vai passar a ser filho de Satanás também. Porque vai apoiar as obras deles. Então os servos do Criador não se deixem enganar não. Se separe desses cristãos, porque eles vão procurar se achegar. Para fazer amizade. Para ficar juntos. Para ficar junto deles. Eles pensam que o Criador é pai deles, mas é o diabo que é o pai deles, porque eles não obedecem à Escritura. Os servos do Criador têm que ser luz, ou seja, nós servos do Criador temos que ser luz. Se separar das pessoas que não servem ao Criador, se separar também dos falsos crentes, né? Ou seja, se separar, das pessoas que não servem ao Criador e reprovar as suas obras más. Quando a pessoa se separa, não se misturando com eles, automaticamente a gente já está mostrando que não concorda com as obras más deles, né? Esses cristãos, eles entraram na forma do mundo e estão procurando entrar cada vez mais. A nação brasileira tem muitos cristãos. Agora eles não servem ao Criador. Nem os católicos e nem os evangélicos. Os católicos ainda são pior. Os católicos, eles são devassos.
Eles usam a religião somente para se esconder, como uma casa, para eles continuar no pecado, porque a religião permite eles viver como eles quiserem. A nação brasileira já rejeitou as escrituras. É uma nação libertina, muita gente morrendo à míngua, viciadas em bebidas alcoólicas e em drogas, em outras drogas. E muitas dessas pessoas começaram com um copo de cerveja, começaram com uma dose de cachaça, aí depois experimentaram cocaína, ou maconha, outras drogas, e chegaram no crack, e depois vão morrendo à míngua, dominados. E as pessoas fabricando bebidas alcoólicas e vendendo bebidas alcoólicas, né? e ainda botando comerciais de bebidas alcoólicas. A raça humana adoecendo e morrendo através das bebidas alcoólicas, as pessoas fazendo propaganda de bebidas alcoólicas. Mas o Criador vai jogar no lago de fogo para ser atormentado para sempre todas as pessoas envolvidas com bebidas alcoólicas, os fabricantes, os vendedores, os bebedores e as pessoas envolvidas, porque quem está envolvida contribui. Então, se faz comercial, está envolvido. Muitas pessoas, por exemplo, lá em São Paulo, na Cracolândia, morrendo à míngua. Muitas dessas pessoas começou, né, com a dose de cachaça ou com um copo de cerveja, ou seja, começou na cerveja. E chega nesse estado de ser dominado pelo álcool, ou seja, dominado pelas drogas, digo. Não consegue mais largar. E a raça maligna é só em festa, esses brasileiros. É só fazendo festa. Mas o Criador vai jogar no inferno essas pessoas. Ou seja, quem não se converteu, o Criador vai jogar no inferno para ser atormentado para sempre. A nação brasileira é uma nação de gente mal educada. Ela joga plástico nas estradas, né? Ou seja, em todo lugar. Se tiver comendo um salgadinho, terminou de comer o salgadinho, ela joga o plástico ali no chão. É garrafa de vidro, é garrafa de plástico, é copo de plástico. É uma nação mal educada. Porque as leis são imorais, é um país corrupto e essas pessoas responsáveis pela educação são pessoas, né, irresponsáveis, que não puxam pela moralidade. São pessoas corruptas que governam essa nação brasileira. Aqui mesmo nesse município de Carnalbeira da Penha, eu falo porque eu vejo, eu trabalho nele. É governado por dois grupos, Nera e Cupim. Quando é época da eleição, um disputa contra o outro. O grupo vencedor fica no poder. Aí eles botam logo uma diretora. Ou seja, entra logo uma diretora corrupta. Essa diretora se cala diante dos serviços mal feitos. Se cala diante da sensualidade. Aqui na Barra do Silva, estamos no ano de 2024, aqui na Barra do Silva, quem é diretora é Cleomar, porque ela é mulher do vereador Aristides Rosa, corrupto. Aristides Rosa é um vereador corrupto. Os alunos vai sensual e entra, que eu vejo,
né? As crianças mostrando as coxas, as meninas mostrando as coxas, pega o ônibus e vai para a escola e entra. Como também os professores também trabalham contratado e se cala, tanto diante da sensualidade, se cala diante do serviço mal feito. Aí fica essa panela de corruptos, tanto na área da saúde como na área da educação, ou seja, em tudo, esse município. O outro grupo perdedor já saiu, estava agindo do mesmo jeito, aí se cala. Aí já fica desejando chegar à próxima eleição para eles competir para tomar o poder de volta. Aí fica governando esses dois grupos, Nera e Cupim. Como também os motoristas contratados. Uma, né, de contratado porque votou, aí se cala diante do serviço mal feito. É uma nação de gente sem educação, uma nação de corruptos. E esses cristãos que deveriam ser luz não foi, ficando claro que eles não servem ao Criador. Esses cristãos, eles seguem a Satanás. Aí esses corruptos, né, que votam em troca de emprego, eles ficam trabalhando no lugar dos concursados, eles já tomam o lugar dos concursados. Esses corruptos que estão no poder nem abrem concurso, que é já para contratar aqueles que votaram neles. Esses corruptos, eles elegem os vereadores e os prefeitos. Aí os vereadores e os prefeitos, né, é quem ajeita, ou seja, quem arruma emprego para esses corruptos, deles recebendo só parte do salário. E calado não pode exigir o salário completo, porque está trabalhando sem merecer. São pessoas indignas de estar trabalhando, indignas, não merecem e vão para o inferno. Isso é injustiça. E o Criador vai cobrar, vai julgar e condenar. Se morrer assim, sem se converter, vão para o inferno. Essa nação brasileira é uma nação libertina. É uma nação imoral, onde muita gente vive na safadeza. Está todo mundo envolvido na safadeza, porque as pessoas têm um parente envolvido. Então ninguém fala nada, está tudo envolvido. Essa ruma de imoral, exibindo o corpo, homens e mulheres, e os outros se calam, porque contempla e também tem um parente sensual, seja um filho, uma filha, seja uma irmã, um irmão, um pai, um avô, uma avó, aí se cala. São pessoas descaradas, vivendo na safadeza descaradamente. Eu me admiro a ousadia dessas pessoas imoral. Eu me admiro porque eu reconheço que são pessoas ousadas, que têm coragem. Agora, uma pessoa dessa, quando passa a crer, não é se converter, não, é se convencer. Uma pessoa dessa, quando passa a ser crente, não mostra essa ousadia para fazer o contrário. Se vestir decentemente, se separar dos ímpios e reprovar. Não, ninguém faz isso. Só vai se juntar com esses outros crentes carnais. E vai mostrar, sim, ousadia, né? Agora, para continuar na sensualidade, porque precisa de ousadia também, a pessoa ser crente e ser sensual, porque corre o risco das pessoas reprovar. Corre o risco das pessoas mesmo dizer, oxe, tu não é crente e tu tá vestido sensual. Nação brasileira é uma nação libertina. Há uns anos atrás, quando eu assistia a televisão, parece que foi a televisão que eu vi um caso que me chamou a atenção. A ousadia dessa mulher. Ela saiu aqui do Brasil para ir transar com um jogador, parece que na França. Foi só para transar com ele. Precisa de ousadia, precisa de coragem. A pessoa sair de um país só para ir transar com uma pessoa.
Agora, se uma pessoa dessa passar a ser crente, essa ousadia, ela não vai usar para o bem, não. Ela vai usar, né, para ser falsa crente, se a pessoa dessa se converter. É porque, por exemplo, essas pessoas que já são crentes, quantas pessoas não viviam aí nas trevas e passou a ser crente, se convenceu, não é se converteu não, se convenceu, mas não mostra ousadia para se vestir decentemente e reprovar as obras das trevas. Não, isso ele não faz. Então a nação brasileira é uma nação libertina. Então essa brasileira ela foi transar na França com um jogador de futebol. E esses cristãos mundanos, né, que deveria, né, não apoiar, ou seja, não incentivar jogo de futebol, eles são carnais, eles jogam bola, eles assistem jogo de futebol. Ficando claro que esses cristãos eles servem a Satanás. Porque eles estão procurando cada vez mais imitar o mundo, que é para eles continuar sendo aceitos pelo mundo. Então eles são sensuais, que é para eles ser aceitos pelo mundo. Eles jogam bola, eles assistem jogo, eles se envolvem na política. Que joga bola, né, tem a sensualidade. Esse jogador, né, homens e mulheres exibindo o corpo, tem a sensualidade. Fica recebendo salário alto, que esse jogador tem dias que recebe salário alto, enquanto outras pessoas estão passando fome, morando na rua. E a raça humana pagando, quem paga, né? Pagando salário alto para pessoas correr atrás de uma bola, exibir seu corpo. Porque a roupa é sensual, as roupas são sensuais do jogador. Vaidade. Então esses cristãos que deveria ser luz, né, eles são uma luz falsa. Se esse, voltando falando ainda do caso que eu falei da brasileira, né, que foi para a França só para transar, se morrer assim, vai para o inferno. Se converter, o Criador perdoa. Agora é se converter, não é se convencer, não. São esses, né, esses imorais. São pessoas ousadas. Agora, quando passa a ser crente, não mostra essa ousadia, o contrário. Mostra a ousadia, mas para ainda continuar sendo sensual, continuar na carne. Ou seja, a raça humana inteira seguindo a serpente, seguindo a Satanás, caminhando para o inferno. Então, quem se converter ao Criador se torna estrangeiro aqui. Não se junte nem com os não crentes e nem também com esses cristãos. Caminhe sozinho. Cresça no entendimento, caminhe sozinho. Se fazer amizade, está fazendo amizade com os filhos de Satanás. O ungido, ele não manda isso, não. Fazer amizade com os filhos de Satanás, não. Aqui a gente já entende que a pessoa tem que se separar. Como eu li aqui no versículo 44. Se ele chamou, se ele disse que era filho de Satanás, então já significa que os servos do Criador têm que se separar dos filhos de Satanás.